E agora nós vamos falar de rotina na vida dos pequenos. O ano letivo já começou, né? Agora há alguns meses, e as crianças começaram a levar tarefas para casa. E na correria do dia a dia, você que tem filhos assim como eu, sabe que às vezes falta dar aquela atenção para os pequenos, né? Principalmente quem tem 3, assim como eu. Mas você sabia que para que a criançada crie uma rotina saudável, tanto com as atividades da escola quanto com as tarefas de casa, ela precisa da ajuda dos pais, é isso mesmo. Para conversar sobre isso, nós recebemos as psicopedagogas Blaíra Pedroso da Silva, Flávia Pera da Silva e Georgiana Moritz da Silva. Tudo bem, meninas? Tudo. Vocês são todos parentes ou não? Não, mera coincidência. Viu? Era para ser, era parente de alma. Por aí. Quem vai começar falando então da importância da rotina na vida dos pequenos? Porque às vezes os pais, assim como eu, né, passa sempre aquele negócio, ai, será que eu não estou sendo general demais? Será que eu não estou exigindo demais? Porque comigo é tudo contadinho, né? Até na hora da recreação tem o tempo limitado para isso. A gente não pega muito pesado quando impõe essa rotina para os pequenos? Não. Eu acredito que não, eu acho que é preciso isso, é preciso estabelecer essa rotina desde cedo, porque as consequências virão mais tarde, né? Então, na época que eles estão já mais adolescentes e que tem uma quantidade maior de estudo, é mais difícil a gente cobrar, estipular esses limites e essa rotina. Então, quanto mais cedo começarmos, melhor. É claro que tem toda uma questão ali de também o dia a dia da família, respeitar isso, ter uma certa flexibilidade, mas determinadas atividades durante o dia é necessário que o adulto realmente medie isso e ele que determine para que dê conta, né, Flávia, e estabeleça esse hábito. Com relação às atividades que vêm da escola. Essa é uma parte complicadinha, porque eles já chegam cansados de lá das atividades de casa, mas tem que fazer. Como que entra aí a ajuda dos pais? Então, se a gente cria o hábito da rotina, né, com os horários específicos, algumas coisas dá para ser flexível. Tarefa, horário de estudo, não dá para ter uma flexibilidade muito grande, porque justamente vai precisar fazer todos os dias, e se tiver o hábito de ser no mesmo horário, a criança automaticamente vai se adaptar a isso, de uma forma mais tranquila, mais leve. O importante é, principalmente no início da vida escolar, os pais estarem presentes. Estar presente não vai significar fazer pela criança, né? Mas estar com um olhar atento a ela, tendo o bom senso de ajudá-la e, ao mesmo tempo, deixar com que ela faça sozinha para que ela adquira essa autonomia e consiga, mais tarde, fazer sozinha a sua tarefa. Seria, Blaíra, como dizer assim, estou aqui se você precisar da minha ajuda. Exatamente, né? Isso é importante. Isso é importante. A criança tem que perceber que o adulto está do lado dela. Mas como a Flávia já colocou, de uma forma observando, acompanhando e não estar realizando na realidade as tarefas que às vezes os pais, na pressa, na correria do dia a dia, que eu faço, que vai ser mais rápido. Realizando as tarefas. Nós temos aqui algumas fotos, meninas, que a gente separou, que eu acho que vocês que mandaram, inclusive. Olha ali, ó. Essa é uma rotina organizada. Ou seja, com horários de atividades, tudo certinho. E quando tem mais de um filho, encaixa todo mundo aí junto? Então, é importante saber que essa rotina, ela não precisa ser organizada exatamente dessa maneira, né? A gente colocou como um exemplo para os pais. E a importância maior é manter, de certa forma, meio inflexível o horário de dormir, de acordar, o horário de alimentação e os horários de tarefa de escola. Os outros horários vão se adequar de acordo com a rotina da família. Então, esse é só um exemplo de como que a gente pode estar organizando. As ilustrações podem ser feitas, inclusive, com a participação da criança, para que ela construa esse momento, né? Para que não seja algo totalmente imposto. Então, aquilo que dá para a gente ser flexível, a gente é. Claro. O que não dá para ser flexível, o mais importante não é seguir o horário, mas é seguir um planejamento. É ter essa sequência de atividades organizada para que a criança crie o hábito dessa rotina. O horário em si, a não ser de acordar, dormir, alimentação e tarefa, são os que ficam mais fixados, assim, menos flexíveis. E o interessante, né, Georgiana, quando a gente tem filhos, a gente sabe que se a gente começa desde pequenino, depois eles já nem tentam
sair disso, porque eles nem cogitam, porque eles sabem que essa é a organização e que não vai ter como sair dali. Mas só que de uma forma agradável, né? Não que isso seja uma prisão, mas assim, agradável. Flui normal, né? Eles, né? É igual quando você adapta eles na cadeirinha, né? Do carro, logo de pequeno. E não deixa sair nunca. Eles até esquecem de pedir depois, porque eles sabem que não vai adiantar. Acaba acontecendo de uma forma agradável, natural, progressiva. É um processo que eles vão se acostumando gradativamente a isso. Então, realmente, não fica nada imposto. Lógico que tem momentos, tem fases... Como essa, né? A hora da tarefa. Tem fases que eles tentam dar uma negociada, né? Tentam vencer a gente, mas como adultos, ou responsáveis, ou os pais, enfim, aqueles que estão em contato com a criança, acompanhando esses momentos, é preciso estar atento a isso para não ceder. Ter bem claro quais são os momentos que a gente pode ser um pouco mais flexível, e aquilo que a gente tem que manter as rédeas curtas, digamos assim. Dicas de como organizar a rotina, ou seja, exatamente tudo relacionado ao horário. Aí, é igual você falou, tem fases. Por exemplo, eu tenho um de 6 e um de 7. Aí o de 7 já chega... lá em casa só pega em eletrônicos no fim de semana, por causa da tarefa, ou seja, brincar de outras coisas ao longo da semana. Mas aí os amigos da escola, muitos já estão lá em clã de joguinho e não sei o que. Aí eles chegam em casa, mesmo em dias que não é dia, eles querem olhar, eles querem fazer, porque os amigos estão fazendo. E aí dói no coração. Ontem eu fiquei olhando e disse, ai, que dó, gente. Aí eu fiquei pensando, será que eu vou ceder? Será que eu não vou ceder? Então essa é a pergunta. Se eu cedesse ali e não estivesse prejudicando, ele já fez a tarefa, era lá, mas talvez poderia estar prejudicando a minha palavra com relação ao tocar nos eletrônicos durante a semana. Ontem eu pensei muito sobre isso. Falei, amanhã vai ser a entrevista e eu vou perguntar. Ou seja, ali seria um momento de ceder ou não? Manter a palavra é o ideal, mesmo que às vezes isso doa um pouquinho. E com relação à imagem que passou ali do relógio, né? É uma dica de como proporcionar a rotina para os pequenos. Eles ainda não têm o conhecimento do número, então a gente coloca animais. Ah, que legal! Figuras com os animais. Então a gente controla o horário, por exemplo, da alimentação. Quando o bichinho estiver na girafa, vai ser o horário do almoço. Quando o ponteiro chegar no urso, é a hora de você brincar. Quando chegar na ovelhinha, está a hora do soninho, aí você vai dormir. Então, é uma forma de tu mostrar para a criança, de fazê-la perceber que o tempo, ele se movimenta. Ele não é parado, sim, ele tem uma movimentação. Assim, mas como já vou se o relógio está correndo? Várias vezes eu falo isso lá em casa. Tu vai perceber que se tu usar isso no início, a criança fica o tempo todo olhando para o relógio, para ver se o ponteiro já chegou no bichinho certo, sabe? Então, se isso é inserido desde pequeno, quando começa a vida escolar da criança, ela já está habituada com o relógio e tudo fica mais fácil. Muito bom. Meninas, obrigada. Isso renderia, assim, mais 3 programas. Estão convidadas para voltar, né? O pessoal de casa que está acompanhando também, seguramente já vai ter dúvidas. Outro dia a gente combina de conversar, de continuar essa conversa. Podemos? Claro. Muito obrigada. Estamos sempre à disposição. Obrigada pela oportunidade. Obrigada.